E aí, galera do Futebol, muito obrigado por estarem acompanhando o nosso segundo episódio. Estamos aqui, eu, Felipe, Eduardo, salve, para apresentar um convidado que é treinador de futebol. Começou a sua carreira em 2010, talvez um pouquinho antes, e ele tem a missão neste ano de treinar o Grêmio Atlético Farroupilha de Pelotas. Nosso convidado também jogou futebol profissionalmente por 10 anos e ainda fez outros 10 anos de base, ou seja, vocês notam que ele tem 40 anos lá dentro do futebol. Então, para este segundo episódio do Futebol, nós apresentamos o nosso amigo o treinador Rodrigo Bandeira. Tá aí ele. Rodrigo, seja bem-vindo ao Futebol. Obrigado pelo convite, Eduardo. E, cara, é um prazer. Afora a amizade, né, de longos anos, é sempre bom a gente conversar de uma maneira informal, né, sobre futebol. Às vezes a gente tá falando sempre aquela coisa com regra, então aquela conversa de bar é a melhor que tem, porque sempre vai surgindo assunto, né, um vai puxando. Então, claro. Te agradeço mesmo o convite. Então, são 14 anos como treinador. Conta um pouquinho para nós dessa trajetória. E deixa eu perguntar, Eduardo, como a gente tinha falado, como é que a questão de ser treinador chegou para ti? Na verdade, Felipe, assim, foi até um pouco antes, mas antes foi mais como experiência assim, anterior. Eu parei de jogar cedo, cara. Parei com 32 anos, né? E quando eu parei, cara, eu tava lá em Sarandi, tá? No Piranga de Sarandi. E aí, naquele ano, eu tinha uma proposta para jogar pelo Guarani de Venâncio Aires, se não me engano, o Gauchão de Série A. Só que é aquela coisa, o calendário um pouco mais curto. E lá o clube estava retornando e tal, algumas ideias interessantes. Eu me lembro que eu falei com meu pai, foi na época do carnaval, disse, pai, surgiu um negócio interessante e tal. Eu já estava pensando mesmo pro outro lado do balcão, né? Disse, uma hora eu vou ir pro lado da comissão, mas nada assim, já como treinador. Aí fui lá, joguei, fiz algumas relações de amizade e o clube depois teve uma gestão, digamos, empresarial, assim, tinha um pessoal isso da no cidade. Ipiranga de Sarandi. No Ipiranga de Sarandi. Aí eles montaram uma base lá, me convidaram para tocar a base, acho que era o Sub-17, né? Então eu comecei a pegar a experiência, uns 2 anos ali trabalhando, depois surgiram esses contatos, tiveram algumas outras situações, mais, como eu te falei, antes ali, 2010, como experiência, mas mesmo assim que eu digo, começou ali a andar, foi no Sapucaense, mas como eu te falei, assim, era uma ideia que eu tinha, cara, pelas conversas, pelas relações que eu já tinha lá pensando, mas as coisas começaram a andar, assim, foram até um pouco mais rápido do que eu imaginava, pensava aquela coisa, vou virar um auxiliar, vou pro lado da educação física, assim, vou retomar alguma coisa de estudos mas aconteceu, e aí os resultados foram acontecendo mais rápido do que eu queria, então, não que a gente não queira que aconteçam rápido, né, mas... gera uma responsabilidade. Exatamente, sim. Tu começa a ter resultado, às vezes tu é cobrado por algo que né? Vou ter que mudar um pouquinho o foco, vou ter que enfiar a cabeça. Mas, cara, bem tranquilo, assim, bem tranquilo. Sempre fui muito tranquilo em relação a isso. É uma coisa que eu gosto, né, cara? Então, é uma coisa que flui pra ti. Cara, eu vou dizer assim, graças a Deus nas experiências que eu tive até hoje e aqui, Santa Catarina e São Paulo, assim, cara, a questão de relacionamento, de lidar com o ambiente, pra mim é muito tranquilo. Muito tranquilo. É aquela coisa que tu faz o processo da semana de treino, chega no jogo, a gente vai dar tudo certo, dá tudo errado. É uma coisa que tu não controla, né? O jogo, e não é nesse nível, é em todo nível. Agora, aquela construção ali de relação, de treino, tudo, cara, é bem tranquilo pra mim, bem tranquilo. Então, assim... Às vezes a gente quer estar num nível acima, assim, e o resultado não vem, daí a pouco tu acha que não vai dar e o resultado vem. Então, o resultado do processo, ele porque tem muita coisa, muita influência, muita situação que interfere. Mas a condução do trabalho, para mim, é assim, cara, bem tranquilo. Sim, a construção do dia a dia, né, na verdade. Então, e o resultado dele vindo ou não vindo, tu ter esse caminho e tu ter essa tranquilidade na construção, como tu disse, é uma coisa que tu gosta. E até nessa linha, te perguntar, né, porque são 14 anos como treinador, mas... Quantos anos de bola aí já? 40 anos? Ano que vem vai fazer 40 anos que eu tô nessa... Eu entrei em 85 no Inter, lá na base do Inter. Isso era base, já era infanto aquela época? Não, era escolinha, cara. Escolinha, foi bem na escolinha, assim. Aí eu entrei em 85, janeiro de 87, tinha o IFIPAN, né? Nós fomos campeões e ainda fiz o gol do título. Tinha 13 para 14 anos, aí aquela coisa, aparece na TV, entrevista e tudo. Mas então, cara, a experiência que eu tive assim no Inter, assim, com base cara, é fenomenal, assim, tu conviver naquele ambiente, sabe? Tu cria, assim, fora a questão, assim, de tu tá jogando bola com os amigos, tá brincando, tu tá representando um clube, mas também começa a te criar algumas coisas, assim, até a tua personalidade, teu caráter, assim, questão de respeito, sabe? De tu entender onde tu tá, o que tu tem que fazer para que dê certo, não só para ti, para todos. Tu demora, não é com 12, 13 anos tu entende. Sim. Mas, cara, é um processo muito legal, assim. Então, ano que vem vão fazer 40 anos. Eu fico muito feliz, sabe? Tem gente que às vezes fala,
É como a gente fala, eu não falo cachaça que eu não bebo cachaça. Mas, cara, quem tá ali, isso é uma coisa que só eu que falo. Quem vive tempo, assim, no futebol, sabe, é um mundo à parte, cara. Futebol é um mundo à parte. Sim, tu comenta os valores, são valores que... Claro que o cara vai levar pra vida sempre os valores que tu aprende nesse ambiente, mas são coisas muito próprias do ambiente também. Sim, então, sem dúvida. Eu pergunto e remonto a tua trajetória e agora acho legal a gente falar um pouco também desse começo da tua trajetória também jogando bola, porque, cara, eu não sei o que tu acha, mas eu penso que muito dessa facilidade que tu diz, pô, o trabalho do dia a dia, sempre de treino, de relacionamento com a comissão, com os jogadores, sempre fluiu muito bem e... Cara, não tem como não pensar que isso vem do fato de tu ter jogado bola, dos caras também te enxergarem como um cara que já jogou, tu conhece os valores desse ambiente, o modo de trabalho, como é que é a rotina pro jogador também. Cara, assim, ó, primeira coisa, eu sempre fui muito expansivo, sempre fui muito de conversar, brincar. O Felipe tá aqui, a gente tem uma relação de muito tempo, embora às vezes o cara, né, por situações, perde o contato, mas eu digo, quando tu tem uma essência, tu não vai mudar ela por coisa nenhuma. Aquela tua essência, eu sempre fui assim, agora é uma questão assim, mais de trabalho hoje como treinador. Que quando tu é jogador, tu é só mais um no meio dos 30, né? Tu tá ali, tu não tem muita preocupação. Depois, quando tu passa pro lado de cá, e qualquer cargo de liderança, tu tem que se preocupar com tudo, né? Então, assim, eu sempre fui muito expansivo de conversar, sei separar bem essas questões de quando cobrar, de que forma cobrar, quando tu pode brincar. Agora, isso tu constrói lá atrás, tu constrói com aquelas relações de amizade, jogando com amigo aí. Imagina, tu base do Inter, todo final de semana tu tinha jogo, aí tu já não ia nas festinhas da escola porque estava envolvido. Tu abre mão de certas coisas, mas tu constrói amizade, tu constrói essa questão das convivências. O futebol, assim, tu falando desse nível médio pro... Não digo baixo, assim, né? Todos os níveis, mas do médio para baixo, assim. Cara, às vezes um atleta, 6 meses ele convive com uma turma, 6 meses depois ele tá com outra. Sim. Então, assim, a gente fala que tu vai criando tantas famílias e o que é uma coisa, assim, que eu aprendi muito rápido. Aí também é da pessoa, né? Porque as situações, elas se colocam ali. É questão de tu se adaptar. Isso eu falo, assim, pro pessoal, tanto no trabalho quanto na vida. É uma questão de adaptação. Porque às vezes tem gente que tá aqui num ambiente controlado, o cara vai pro outro lado da rua, já se atrapalha. Então, assim, isso eu vivenciei. E o tempo no ambiente de futebol me ajudou. Hoje, por exemplo, assim, eu não admito dar um treino para um atleta e não demonstrar para ele aquilo que eu aprendi. Às vezes tem essa briga lá no curso da CBF, a gente brigava muito, esse negócio do acadêmico e do cara do que jogou bola. Assim. Tu vai pedir para um atleta fazer determinado movimento ou construir algo que vai colocar no jogo, tu tem que demonstrar pro cara. Sim. Assim como o cara do vôlei vai ensinar um saque, uma recepção, ou do basquete. Sempre tem... Eu imagino que o melhor professor é aquele que, além de te ensinar, te demonstra, te mostra. Tem pessoas que conseguem te convencer só dizendo o que é para fazer. Mas isso aí tudo é o que eu aprendi lá atrás. Às vezes eu tô dando um treino e falo, pô, pessoal, tem coisa aqui que eu aprendi com 13, 14 anos. Sim. Mas aí é a capacidade nossa de absorver o conhecimento, aquela coisa toda, assim. Mas esse processo até hoje, cara, tem muita coisa legal, muita coisa assim, que tu agrega para a vida e para a questão profissional, assim, que é absurdo. Esse gol, retomando ali uma coisa que o FPAN eu comecei a ver, assistir em 91, de 87 não assisti. Depois disso, tu trilhaste ali, Copa São Paulo, todas essas, Supercopa de Júnior teve... A Supercopa foi um pouco depois de mim, eu não cheguei a pegar mais. 95, né? Isso, tá São Paulo, eu fiz 3, fiz 90, acho que 91, 92, 93 ou 90, 91, 92, uma coisa assim. Porque eram uns 3 anos de junior, né? Era diferente antigamente a base ali. E pelo Inter? Sim, tudo pelo Inter. Sim, aí tu subiste pro profissional em 95 ou 4? Não, eu já tava, Felipe, já assim, ó... Eu estava no profissional já desde o meu 2º ano de junior, sabe? 92, 93. Eu acho que não, foi no último ano, 93. Mas aquela coisa, vai emprestado para um time. Teve uma época que o Inter fez uma parceria ali com a base com o São José de Cachoeira. Prestou alguns atletas para jogar. Aí fui eu, mais eu acho que uns 4, 5, que é o pessoal do Inter lá acompanhar. Aí a gente voltou para lá. Aí negociação para não sei, sabe? Tu ficava naquele. E o Inter naquela época estava numa situação difícil. A década de 90 foi complicada ali. Então, cara, chegou um ponto que eu comecei assim, vou ficar aqui, não vai me servir. E aí foi quando eu tive a oportunidade de sair para ir para Goiás, a primeira vez que eu fui lá para Nápoles. Mas deixa eu te perguntar se antes disso, eu vou te mostrar aqui uma cena que talvez tu reconheça, Arthur. Pode, por favor, rodar o vídeo 1?
Vamos ver. Reconhece. Narração do Léo Batista. Campeonato Gaúcho, líder Inter contra o Lanterna Pelotas. Rodrigo não perdoa. Cara, eu tinha entrado no jogo, foi uma lateral aqui. Eu entrei no jogo, a primeira bola que eu toquei foi dominar e fazer o gol. Marcelo passou por aqui. O Marcelo Rosa, Marcelo. É porque ali, eu me lembro que nessa semana tiveram alguns jogos atrasados do Gauchão e o Inter, se não me engano, teve uma excursão, acho que para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Então eles separaram os grupos. E aí a gente jogou contra o Pelotas, se não me engano, teve um jogo depois do Brasil de Farroupilha. Tiveram alguns jogos, mas aí esse aí foi do... Esse eu mostro às vezes pros amigos. Pô, vocês falam, dá uma olhada no YouTube. Só que tu só acha esse também. Não, mas tá lá, né? Eu tenho uma pequena curiosidade. Tu tava lá, né, Felipe? Eu tava nesse jogo, porque nesse mês de maio de 95 eu tava fazendo teste nos juniores do Inter. Eu era o primeiro ano de junior. Ah, sim, tu comentou. Isso, e daí... O cara ia lá ver o jogo, né? Eu entrei no jogo, o Anderson, o Marquese, aquela galera, mas o Jorge também. O Jorge Andrade. O Jorge Andrade, Isso, essa galera, o Laser. O goleiro. E aí a gente viu o jogo, gol do Rodrigo, os caras felizes da vida e tal, né? E aí, bom, depois tem muita história ainda que nós já vivemos também. Mas então, ainda deu tempo de fazer isso pelo Inter, né? E aí tu tava falando que foi pra... Aí assim, isso foi em 95, aí eu fiquei em 96. É que às vezes não vem assim na memória. Eu me lembro que em 96 eu fui pra algum clube emprestado, voltei. E eu tinha contrato, eu acho que até... final de 98 ou metade de 91, uma coisa assim. Só que, cara, já aconteceram de duas situações, assim, boas de negociação, de ser emprestado e coisa assim para times bons, assim, e chegava na hora e sempre travava, alguém travava. Eu comecei a me incomodar. Aí o falecido Homero Cavaleiro, ele era gerente do Inter, ele me perguntou, tu tem interesse de jogar em Goiás, sair daqui? Eu disse, tenho, sim. Ele tinha treinado o Anápolis. E aí, eu me lembro que na virada de janeiro ali... uma época de férias, alguma coisa assim. E ele me chamou. Tem um negócio, tu quer ir pra lá? E eu disse, vambora, professor. Acabei indo pra lá. Quem era meu colega de meio campo era o Luiz Carlos Vinck ainda. Depois nós... Tem mais a turma. Então, assim, foi uma experiência. A primeira experiência foi legal. E eu nunca esqueço, cara. Foi uma coisa muito, vamos dizer, surreal, assim. Eu cheguei no estádio, pessoal, pegou no aeroporto, tinha um jogo de noite, na Anápolis. Estádio bem legal, assim. E o cara disse assim... no dia que tu chegou, isso? No dia que eu cheguei. Eu fui direto pro estádio, tinha um jogo à noite. Ele disse, tu fica aqui, eu vou bater aqui na porta, tu entra aqui, eu não me lembro, tipo assim, entra por dentro e sai no vestiário, tem uma escadinha, eu vou saindo por ali, eu te encontro nas cadeiras, beleza. O cara bati na porta, tinha uma duas ali a pouco assim, abriu um senhor, assim, baixinho, assim, cabelinho branco. Porque esquece aqueles blusãozinhos bordados pela avó, sabe, coloridinho. Boa noite, tudo bom, tal. Não, por ali, tá, prazer, Amado. E eu, Rodrigo. Cara, era o Amado Batista, ele era conselheiro do clube. Eu perguntei pro cara, não se eu conheço, lá nas cadeiras, eu conheço esse senhor aqui do lado. Ele disse, rapaz, esse aqui é o Amado Batista, cara, nunca ouvi música dele. Eu disse, claro, meu, conheço. Mas então, assim, foi uma experiência bem legal, foi a primeira. Cara, eu joguei em 8 ou 9 estados, assim, diferentes. Então... São José de São Paulo também. São José foi uma experiência bem legal. Experiência bem legal. Tanto é que eu voltei no final do ano, depois ali pra Copinha. Eu tava na Série B, na Desportiva, e o pessoal querendo... Porque lá foi uma coisa, cara, interessante, Felipe. 99 o ano? 99. 99. Primeiro jogo que eu fiz lá com São José. Eu primeiro na semana... Cara, tinha o Idemar, o Vladimir, jogou no... Tinha uma turma assim boa, sabe? Zagueiro, Vladimir, né? Uma boa. O Márcio defende o Tiba, o Ayup, que jogou... E o time tava meio mal ali, cara. E eu me lembro que eu cheguei no meio da semana, teve um treino contra o São Paulo. Reserva do São Paulo, lá no Martins Pereira, o campo lá do estádio. Cheguei, acho que eu nunca dei tanto pontapé na vida como dei naquele dia. O treinador me chamou 15 minutos, Gaúcho, dá uma segurada aqui. Não precisa ser tanto, enfim. Aí a gente começou a criar uma relação boa e tal. O primeiro jogo nós perdemos o Araçatuba 3-2. O Araçatuba tiozinho, jogou no Inter, uma turma boa. Acabou o jogo, o presidente do clube veio, ele tinha sido diretor da Portuguesa. Tinha a Hudson, um patrocinador que tinha na época, acho que era Posto de Gasolina, se não me engano. E ele teve interesse em me contratar, me comprar. Aí eu tava em função de empresário, que aí foi uma coisa assim que hoje seria bem diferente, sabe? Mas foi uma experiência bem legal. Mas, enfim, aí andei ali e tal, a gente acabou o campeonato, eu fui pra Desportiva. Acho que antes eu passei pelo Brusque, rapidinho, foi pra Desportiva. Espírito Santo? Do Espírito Santo, na Série B. E eles... A gente tava ali meio tabela, assim... O pessoal tinha comprado o clube ali, beleza, mas nada assim, mudei o pessoal, volta pra cá. E eu voltei para São Paulo. E é um mercado assim, cara. Tanto é que agora, quando eu fui pro Rio Preto, ano passado, lá como... Eu comecei como auxiliar, depois fiquei como treinador. Que meu colega saiu. É um mercado... Rio Grande do Sul e São Paulo, assim, são dois mercados muito bons para jogar e para trabalhar em condição. Mas aquela vez, que foi a primeira, assim,
uma das melhores que eu tive quando saí. Mas também já estou atropelando o processo, né? Mas o primeiro foi lá em Anápolis, lá que foi uma experiência bem legal, assim, um campeonato legal. A gente está falando da tua experiência como jogador, e aí vem vindo os destaques, né? Naturalmente vem São José, tu fez ótimas campanhas, historicamente, né? Quem me indicou até para lá, porque eu não me lembro se foi em 87, 89, o São José foi vice-campeão paulista. Isso, é desse que eu lembro. O Tonho e o André Luiz jogaram lá, fizeram uma baita campanha. E naqueles anos próximos ali, a Inter de Limeira foi campeã, né? É bem legal aquela história dos times do interior. E o Tonho que falou com alguém lá do clube que... Só tem um pessoal ali que eu conheço, Inter Grêmio fui eu e mais 2 ou 3 jogadores aqui da base do Inter, do Grêmio pra lá. Então, assim, foi uma relação bem legal com o pessoal de São Paulo, sabe? Tanto é que o Tonho é sou amigo até hoje dele. E foi uma experiência jóia, sabe? Foi uma experiência, mas aí já estamos em 99, né? Como eu te falei, em 97. 97, que foi meu treinador, foi o Péricles Chamusca, que foi campeão pela... Não foi Santo André? Foi Santo André, treinador Santo André. Então, assim, foi campeão na Copa do Brasil. Aí o zagueiro que estava lá, o Alex Bruno, que depois foi campeão mundial, foi meu jogador em Camboriú. Então, cara, eu queria falar antes, o ambiente de futebol é legal, assim, porque tu vai conhecendo muita gente, assim, muita gente tu não imagina. Eu trabalhei com o Falcão. E é muito dinâmico, né? Não, cara, tipo... A gente Falcão e Figueiredo no profissional. No Inter, a Pedro Rocha, sabe? Tu conhece Cláudio Duarte. Claudião é uma figura, sabe? Assim, Enio Andrade, eu trabalhei quando eu era juvenil. Eu não me lembro se o Enio foi em 91 ou 92, mas eu lembro que eu trabalhei uns 10 dias ali com ele entre... 93 não, na época da Libertadores, comecinho do ano. Eu juro que eu não lembro, Felipe. Eu tenho ideia que foi em 91 ou 92, pode ser. Foi a última vez que ele trabalhou no Inter. E... Cara, assim, em 10 dias que tu aprende com aquela pessoa é brincadeira. Assim. É absurdo. Eu ouvi umas frases, assim, do futebol com ele, assim, que... A melhor foi assim, na época o Beira-Rio tinha a pista atlética ainda ali, né? Eu me lembro que tu chegava ali pra treinar, gurizada, né? Os grandão estão ali, nós estamos ali Opa, a gente tá ali em volta e dali a pouco, não sei o que ele tava conversando, ele falou assim, o pessoal acha que falar de futebol é fácil, tem que ficar aqui dentro do vestiário uma semana pra tu entender futebol. Eu nunca esqueci ele. E eu digo, tá ali, né? Só ouvindo. Ele falando, porque ali na época a imprensa, todo mundo ficava em volta ali, né? E ele eu nunca esqueci, porque o Enio Andrade falando, né? Sim. Em 92, por exemplo, o Falcão foi na Copa do Brasil, Copa América, ele foi treinador da seleção, né? 91. Foi 91, isso. E a seleção veio treinar ali no Beira-Rio. Fizeram jogos sem ter. E eu, da base, fui treinar com a seleção, que precisava 2, 3, que uns caras tinham machucado. Era eu e o Raí no meio campo. Então, assim, pô... Aí mais na porrada. Aí tinha alguns estavam machucados, mas estavam, então, assim, pô... Mazinho Oliveira, depois eu encontrei no Inter, né? Então, assim, cara... Renato, Luiz Henrique... o João Paulo, o Ronaldo. Eu tenho um quadro, assim, bem legal. Naquele treino ali, tiveram alguns que não jogaram. O Renato não treinou. Acho que até o Neto tava. Se não me engano, tava. O Branco... Mas o Branco já era no titular. A gente tava no... O Silvio, o centroavante, jogou... Acho que o Silvio jogou no Inter, né? O Silvio que é do Bragantino, né? Uhum. Então, cara, Branco, assim, tu jogou com o Branco. No Branco em 95. É que o Branco veio... Ele foi disputar um torneio em Cascavel. Nós fomos disputar um torneio em Cascavel. Que era tipo assim, não era uma bet hoje assim, mas era alguma coisa assim, tinha alguma coisa a ver com experiência de loteria, não me lembro direito. Então aí eles inventaram uma regra, não tinha impedimento. Que esses caras idealizaram, assim, tipo, os caras... Foi alguma coisa assim. Foi uma coisa, cara, bem engraçada. Então era evento. Éramos nós, era Inter, Cascavel, e o Branco jogou pelo Cascavel, Paraná Clube e Olímpia. E depois nós ganhamos do Olímpia nos pênaltis no último jogo. Só que era engraçado do jogo, assim, tipo, era 5 contra 5 numa área e 5 contra 5 não, porque ninguém queria atacar e deixar, tipo, né, não vou atacar e os caras lá vão ficar 2 esperando o lançamento. Então é uma coisa muito estranha, assim, cara. Mas é legal. O Márcio Bittencourt, na época, o volante, depois eu joguei com ele em São Paulo, ele é de São José do Rio Preto. Então, isso é uma coisa legal, sabe? As experiências que tu tem, assim, o Wellington Monteiro, eu trabalhei com ele também. Aí tu pega os jogadores do mais alto nível, parece que estão aqui conversando contigo, sabe? Fora outros tantos que a gente conhece. Então, esse processo, desde pequeno, lá, passando por tudo isso, chegar aqui, cara, ele é muito legal. É muito legal mesmo, assim. Tu é de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre. Sim. Da família, foi o único que deu sorte de ser de Porto Alegre. Todo mundo foi no interior, né? Eu digo, não brinque comigo, né? Eu sou da capital. E essa tua experiência, por exemplo, no Anápolis e depois em São Paulo lá, é a tua primeira experiência como jogador fora de casa. Fora. De tu ir... fazer tuas malas e ir, eu acho que daí cai dentro daquela coisa da adaptação que tu tava falando, que é um mérito muito do cara, assim, mas... E como é que tu sente? Porque naturalmente também, tanto no ambiente como jogador, como treinador, imagino que tu observe muito isso nos teus atletas, né, diversos, esse movimento do cara sair de perto de casa, da família, dos amigos, ter que deixar e
combinado com todas as renúncias, né? Que tu fala, bom, final de semana, a galera vai sair, o cara tem jogo, tem viagem, tem treino. Dentro dessa questão da adaptação, assim, como é que tu vê esse movimento de ter ido sair, né, da tua cidade, do teu estado, se isso, tu sente que isso contribui pra ti, pra tua personalidade? Tu falou a questão de ter saído. Foi estranho, primeira vez que tu tá ali naquele ambiente, aí namorada, aquela coisa, tu tá ali com os amigos, beleza. Eu me lembro que até quando ele me ligou, eu tava na praia, cara. O Homero Cavaleiro me ligou, o pessoal me ligou, eu fui metade de janeiro. É um movimento, assim, que tu... Tá, mas vambora. Mas, assim, depois tu vai, cara... Pra mim, você foi tranquilo. Em 2 dias eu já... E uma coisa, assim, eu aprendi com algumas pessoas, e até onde eu falo, assim, às vezes até uma conversa com alguém da família, namorar, alguma coisa, eu sempre digo, cara, quando tu chega num ambiente diferente, a primeira coisa que tu tem que fazer é meio se fazer de louco, sabe? Tu tem que te impor de alguma forma que tu mantenha, porque senão, às vezes, tu chega num negócio muito melindroso, muitas pessoas já... A briga, ainda mais hoje, né? Talvez um tempo atrás era um pouquinho... Hoje todo mundo quer te engolir, Então, se tu não cria alguma situação que tu consiga manter um pouco de distância, as pessoas invadem o teu espaço e te botam lá pra baixo. Então, isso é uma coisa... Aí eu me lembro que cheguei... O Felipe sabe, eu nunca fui dar... Eu gosto de jogar bola. Às vezes eu cheguei lá em Goiás e tinha um treinador e tinha um centroavante lá. Veio da Ferroviária, né? Uma balaca, cheia de frescura e tal. Primeiro treino. Eu não me lembro se o Luiz Carlos Vinho já tava lá ou ele chegou depois, mas enfim... Os caras começaram a falar, gaúcho e tal. E eu, a primeira coisa que fazia era fazer diferente. Chegava e dava um pontapé, 2 caras, gaúcho é meio louco. E eu me lembro que eu jogava sempre de chuteiro de trave. E o cara começou de frescura. Foi assim, teve esse jogo, acho que empatamos em casa e o time tava mal, tava. E aí nós teve um dia, e depois o outro. Eu me lembro que eu joguei, a gente empatou com o Goiás. Empatou, perdeu lá no Serra Dourada, Goiás. O Fernandão, recém começando lá no Goiás. Cabelinho curtinho, todo assim, gurizão novo. E aí eu me lembro que no treino, ele fez que eu dei 2 pisão no pé dele. Dele? Não do Fernando, do centroavante desse, que ele é meio bruxo treinador. Pô, Gaúcho, tu tá louco? Assim, o negócio é o seguinte, aqui funciona assim, comigo é só base loucura. E daí, cara, deu 3, 4 dias depois, a gente pediu pra ir embora, não sei o que aconteceu. Os caras começaram a vir tudo do meu lado. Gaúcho, é isso aí. Então, assim, eu criei uma forma de, tô chegando num ambiente que eu não conheço, vamos... E aí, aos pouquinhos, tu vai criando aquela resenha, aquela brincadeira, sabe? Depois vira todo mundo amigo. Aí foi o pessoal, começou a chegar pessoal do Sul, mas então, assim, isso é uma coisa, cara, que até hoje eu tenho. E eu digo pra muita gente, assim, tu chega num ambiente que tu não conhece, te impõe de alguma forma. Às vezes até no silêncio, assim, pra pessoa, senão as pessoas conhecem aquela coisa, cara, quem faz isso, sim, sabe? É mais fácil tu ir desse ponto, dessa imposição pra resenha do que o contrário, tu querer forçar algo, porque se tu chega assim, muitas pessoas, muito aí, aquela coisa é chata, é metida, então, assim... Vale a pena pensar num cartão de visita... tipo assim, entendeu, Felipe? Não é uma coisa assim que tu faz pra querer se meter mal ou se... E, de novo, né? Eu sempre digo assim, eu não sou melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Eu tô na média das pessoas que circulam por aí. Eu digo num ambiente que é extremamente competitivo. Muitas vezes a gente vê numa empresa, cara. O cara chega contratado num cargo... Eu sempre gostei de conversar com pessoas de fora do ambiente do futebol. Porque aquele ambiente tu já conhece, sabe? Muita coisa, não que tu conhece assim... Mas tu consegue conviver... Mas conversar com pessoas de outras áreas é a melhor coisa que tem pra tu também entender. Às vezes o cara tá numa empresa com 10 pessoas, ninguém se dá. Aí tu começa a dizer, eu trabalho com 30, tu dá um jeito, nem que seja abaixo de tapa os caras, como é que em 10? Tu começa a entender, né? Aquela coisa da vaidade, ninguém conversa com ninguém porque não quer se expor, não quer abrir uma possibilidade daquela pessoa do lado. Vai começar a me perguntar, ser invasivo. Isso é uma coisa que eu nunca gostei. Nunca gostei de falar da minha vida, sabe? Então, era uma forma, cara. E aí, então assim... Isso que a gente falou, foi uma questão de se adaptar, porque, como tu tá falando, o que é o futebol hoje? Às vezes tu tá aqui, mais alto nível, os caras fazem contrato 2, 3 anos, mas às vezes tu faz contrato 2, 3 anos, fica 3 meses também e vai embora. Sim. A diferença é que tu recebe uma bolada pra ficar uns dias. Então assim, aí tu tá aqui, daqui a pouco tu já vai lá pra Arábia, daqui a pouco tu da Arábia tu vai pra... Olha o Galhardo. O Galhardo tava na América do Sul, ninguém quis aqui, ele foi lá pra Arábia, já voltou pro River Plate. Então assim, são mudanças, né? Pra todo mundo é mudança familiar. E isso é uma coisa, cara, que pra mim sempre foi tranquilo. Agora, tem pessoas que sentem muito isso. Pessoas sentem lógico. E aí tu precisa de pessoas que te orientem, né, meu? O principal é isso, assim. Pessoas que entendam isso te orientam. Porque às vezes o cara te joga lá, te vira. Isso tu vê em categoria de base, time grande, time pequeno, interior. Uma porrada de gente assim. Falaste... Desculpa, não sou melhor que ninguém, mas para garantir que ninguém te tire pra pior que eles, eu acho que... Porque assim, Felipe... Eu vou dizer que foram raríssimas vezes, algumas pouquíssimas por opção e outras mesmo por mercado, mas eu te digo assim, eu te conto nos dedos,
que desde que eu comecei como treinador eu não tive assim um trabalho no primeiro semestre ou no segundo semestre. Poderiam ser coisas curtas, mas as curtas já viravam algo pro ano seguinte. Por exemplo, agora de novo. Fiz uma campanha no passado no Cruzeiro. Aí vim pro Cruzeiro agora, aí foi muito mais um problema externo do que interno, mas beleza. Mas já tem algo na sequência e já algo pro ano que vem, por quê? Pelo que tu constrói, entendeu? Mas muitas vezes o que acontece, e a gente sabe, hoje não é só no futebol, não é só o trabalho que tu apresenta. Porque o trabalho, eu digo assim, cara, vocês dois chegar ali e montar 2 linhas de 4 num time, vocês conseguem. Montar 4-4-2, todo mundo consegue. O que tu vai fazendo aí é o treino, entendeu? O entendimento das coisas. Mas aquilo ali, botei as linhazinhas, tá. Então, assim, se tu consegue entender isso, tu consegue se adaptar a essas situações, tu consegue ter segurança naquilo ali, as coisas acontecem, cara. Tu consegue fazer as coisas acontecer, entendeu? Às vezes as coisas assim não dão certo porque tem um externo te atrapalhando, mas no trabalho, afora a questão ali de trabalho, as relações que eu consigo construir, ou tenho proposta para retornar, ou aquelas pessoas te ajudam a depois ir para um próximo trabalho. Sim. Não adianta, às vezes tu fica esperando, mas tem um empresário, tem fulano que vai... Cara, em determinados ambientes... E eu falo muito pro jogador, cara, tu é matéria. E aí, assim, não sou eu que tô falando. É a conversa de futebol. Tu é o produto. Claro, para tu chegar num alto nível, tu precisa de alguém que tenha aquela porta. Mas o teu produto tem que ser bom, senão o cara vai olhar assim, bateu, voltou, vamos lá pro plano B. Então, assim, essa rotatividade é muito em função do teu trabalho. Agora, se tu tem um bom trabalho, tu tem uma lógica no trabalho, tu tem uma boa relação, tu vai ter sempre espaço. Vai porque... Sim. Tem muita gente, às vezes, que tem um trabalho do caramba, assim, e se atrapalha no quê? Na relação. Insegurança. Não posso deixar um cara perto porque ele tá me questionando. Se tu é seguro, meu velho, eu digo assim, eu falo pra presidente todo mundo, eu quero vocês dentro da sala. Pra depois vocês verem que se eu tô falando uma coisa e o cara não tá fazendo, não é porque eu não falei, é porque ele pode não tá entendendo, mas vocês estão sabendo, entendeu? Então isso é uma forma até do cara também se proteger, sabe? Vou trazer ter uma transparência também, né? Entendeu, Felipe? Não tem. Cara, assim, pra mim, tem coisa que eu digo assim, é muito simples. Às vezes a gente complica muita coisa, sabe? Muita coisa complica. É muita voltinha, muita coisinha. Temos que fazer aquilo ali. Beleza, vamos fazer, cara. Se não deu, vamos ver um plano B. Vamos achar uma solução. Pô, não deu com essas pessoas. É assim que funciona. Senão tu fica assim, ó, achando que tu não serve, achando que tu não sabe. Tu fica sempre cheio de dúvida. Aí tu tá sempre procurando alguém pra fazer por ti. Eu, graças a Deus, nunca vivi assim. Não... É uma questão de tentativa, erro e aprendizado. É exatamente, cara. Exatamente o que o cara fala. Tu vai num treino e diz assim, pô, chega na linha de fundo e cruza. Rola pra trás. O cara pegou errado. Vamos entender por quê. Enquadrou o corpo errado, tá? Vamos lá de novo. Aí, cara, isso aí assim, é o que mata. Eu digo assim, tu fez uma vez. Mas eu não sei. Mas faz, eu não nasci batendo com as 2 pernas, eu treinei. Bate. Na terceira tu fez. O que aquilo ali te gerou? Te gerou confiança. Eu tentei, deu certo. Opa, eu sei fazer. Vamos pro próximo processo. Porque se tu fala assim, vamos tentar. Não deu, tentar. Não sei. Tá, pula etapa. Tu queimou algo que não fez tu evoluir. E falando especificamente do futebol, é isso aí, cara, que o cara fala. Tentativa, erro. Gerou... É que nem subir a escada. A escada tá alta, eu tentei subir. Vamos pro próximo degrau. Né? Tu não vai descer um para subir mais um. É assim, então assim, acredito que em outras áreas seja dessa forma. Às vezes mais com conteúdo mais teórico, né? Coloca em prática, não deu, corrige aqui e funciona. O princípio é parecido sempre, né? Exatamente. O negócio é entender por que errou e não deixar o erro, de repente, acabar contigo, né? Porque às vezes assim, por exemplo, tem trabalhos no futebol que tu faz e deu certo. Tu vai moldando algo ali para onde tu tá. Mas tem uma... Eu sei que o futebol é um jogo que eu tenho que chutar, lá do meio campo tem que chutar. Bom, eu tenho que construir algo para chutar. Mas não deu. Mas não deu por quê? Porque eu tô treinando errado, porque aquele cara não sabe. Então, assim, tu tem uma lógica que tu vai se adaptar com o resto. Eu imagino que é como tu chegar tu tá numa empresa e vai na outra. Tu foi contratado por aquele trabalho que tu tem, que tu apresentou. Mas aqui a gente trabalha um pouquinho diferente. Tu tem que chegar, em vez de calça jeans, tem que chegar de terno. Mas, então, é uma adaptação. Tem que trabalhar... Sabe? Essas coisas que eu acho que fazem tu evoluir. Afora todo o conteúdo que tu tem, as relações, o teu conteúdo de trabalho. Essas coisas. E isso aí nada mais é do que uma adaptação, né? É um ajuste, uma correção, uma insistência e uma adaptação. Falaste 2 linhas de 4, que é um termo muito em voga há certo tempo, nem vou dizer hoje em dia, faz tempo já. Falando do Rodrigo lá nas 4 linhas, hoje, o teu time tem algum esquema de preferência ou varia conforme os jogadores, adversário?
dá para falar um pouquinho sobre montagem de time. Não precisa estender muito, mas... Não, tu quer ver... Ó, Felipe, um cara que eu aprendi muito, assim, foram duas pessoas que eu conversei muito, assim, porque tive a oportunidade, por convivência, me encontrar, às vezes, em alguns ambientes de futebol, que quando eu comecei treinador foram o Lisca e o Rodrigo Caetano. Sempre eu vou dizer que são duas pessoas, assim... E são aquelas pessoas que tu pode conversar uma vez com elas, e o Rodrigo eu joguei contra ele aqui no interior. Mas tu aprende, sabe? Bom de bola, né? Muito bom. Ele um cara assim, tá onde tá, porque era acima da média. O Lisca nem se fala. O Lisca, assim, se passar aqui na frente, tu chama ele e para pra conversar contigo o dia inteiro. Um cara que gosta, sabe? E ele tem conteúdo, ele tem. Pô, então, assim, tu tem uma ideia assim, beleza. Futebol hoje está dessa forma. Jogo de força, transição. O que eu vou fazer a partir disso? 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-5-2, 5-3-2, papo, é aquela coisa assim, tu vai botar um monte de número no papel, mas tu vai ver que sempre naquele quadradinho tem um contra o outro ali. Uhum. Tem 2 contra 3, 3 contra 2, 1 contra... O segredo é isso, cara. É ganhar confronto, entendeu? Como vai, é o mínimo de organização. Hoje, assim, os caras jogam muito como eu jogava quando era novo, 4-3-3. Era. Por que hoje, por exemplo, assim, eu dou uma olhada num jogador? Aconteceram várias vezes. De novo, não por ser melhor, por experiência. Às vezes tu olha um jogador assim, o primeiro volante. Fica mais na frente da área, tá? Aquela coisa de marcação fora. Aí o segundo volante e o terceiro volante. E o volante do lado esquerdo, por exemplo, 4-3-3. Esses dois eram meio esquerdo e meio direito. O que o meio esquerdo era? Era um armador que pensava o jogo, camisa 10, tal, e o camisa 8 era o amigo do centroavante. Era o cara que ia lá dentro da área fazer confusão e fazer gol. Tu pega um monte de gente assim. Aí viraram os... box to box, falou isso. Aí o cara vai uns 30 anos ali no campeonato inglês, porque é o 4-4-2, né? O do Zwinger, tá? Enfim. Então tu começa a entender, cara, que tipo de jogo existe hoje. Como é que tu faz pra enfrentar esse jogo? Num 4-4-2, qual é uma situação que tu pensa? Um 3-5-2, um 3-4-3 é melhor, porque tu tem uma sobra e tal. O segredo é ter uma a mais pra defender. Afora o goleiro. E aí tu vai ajustando, cara. Então, assim, eu gostava muito porque eu gosto de jogar, tocar bola. Mas um tempo atrás, foi na pandemia, um auxiliar comentou comigo. Ó, Rodrigo, já chama de Bandeira. Bandeira, tu tá vendo que o jogo tá ficando mais rápido, mais, né, intenso em transição. Quem sabe não ajeita um pouquinho mais pra questão de transição. E eu comecei a adaptar o trabalho para isso. Por que pareça, já tiveram 2 acessos jogando dessa forma. Uhum. De, sabe, baixa transição. Aí tu começa a acompanhar o time, né, o futebol. O Klopp joga de uma forma, o Guardiola do outro, o Ancelotti de outro. Então, se tu vai pegando um pouquinho, cara, mas tem uma linha em função do que o futebol meio que te coloca, sabe, Felipe? Mas tu vai ajustando para ver de que forma tu consegue ter as vantagens. Porque senão é que eu digo, 2 times jogam em transição. Apita, a bola fica parada. Sim, ninguém vai fazer nada. Exatamente, entendeu? Alguém tem que ter uma iniciativa. Mas são coisas assim, tem uma porrada de coisas, cara, que o cara vai aprendendo como atleta, assim. Por exemplo, aquela coisa assim, o time com uma linha abaixo. Bom, se tu joga com uma linha abaixo, o que eu vou fazer para tentar achar algo? Eu vou começar a chutar de longe. O que vai acontecer? Alguém vai dizer, mas o cara tá chutando de longe, vai lá marcar ele. Quando tu vem me marcar, o que acontece? As coisas acontecem nas tuas costas. Então, assim, é aquela coisa de tu induzir ao erro, né, meu? É que nem eu sempre digo, é igual o futebol antigo. O goleiro não tinha que fazer, ele jogava a bola com a mão lá no escanteio junto com a lateral. A bola dos caras, vai lá sair. Sai do aperto, eu tô dando a bola pra ti, mas eu já tô perto do gol dos caras. Então, tem coisas que a gente vai aprendendo jogando. Tem gente que não entende. Enxerga que não entende, né? Sim. Então, só um pouquinho mais, tu falaste ali do número 8 antigo, o Adílio, por exemplo. O Renato Pé Murcho, o Everton, o Cuca eram... Sim. O Kaká foi dos últimos, assim, que era um meia, né? Essa função aí, quem faz hoje é o ponta direita? Seria mais o segundo volante, Felipe, sabe? Os pontas, o que acontece? Tu agregou uma característica de marcação pro Adílio que talvez ele não tivesse. Tu quer ver o maior erro que eu vejo, assim? E eu passei por isso na base. Eu era um cara assim, cara, eu fiz teste como centroavante. Na semana seguinte eu assinei lá contrato, né? A ficha conta como zagueiro. Eu comecei, fiz gol no treino, na quarta-feira fiz gol no treino, eu acabei de meia, na outra semana eu fui lá, treinei de meia, fiz gol, acabei de volante, na outra semana, na quarta eu fui de volante, acabei de zagueiro e mandaram eu assinar a ficha. E aí o que acontecia? Eu saía e aparecia lá, falei, os caras me o Barés aí da base. Nada a ver, mas enfim, porque aí os caras achavam que eu era meia. Mas tinha uma coisa que eu sempre tive dificuldade e era assim, tipo, era a chavezinha que tu vira e aí olhando os jogadores que às vezes os caras enxergam errado. O cara que é meia mesmo sabe jogar de costa. O cara que não sabe jogar de costa não é meia. Então tu olha assim,
pega um pouco, porque é difícil hoje achar meia aqui. O que os caras fazem? Começa a vir aqui pro lado aqui tocar na bola. Então, ele já quase nem é mais um meio de movimentação, Sim, intensidade. desce pra meio dos volantes, às vezes vem buscar a bola com o zagueiro. Aí tá, não vamos nem procurar fora, mas assim, tu fala assim, quem é o meia hoje que joga como meia? O Douglas era um cara que jogava, mas era um meia armador. O Alan Patrick é um jogador que faz bem isso, sabe jogar de costas, sabe girar. Bem ali no 10, né? Bem, sabe? Ele tá ali naquele... Dá o passe, o último passe ou para finalizar. Mas tem volantes que faziam gols, cara, é um baita do meio. O cara botava, o cara fazia o quê? Girava de costas, acabou o jogo. Tem jogador que olha o jogo pra frente, tem jogador que sabe jogar olhando pra trás. E isso é uma coisa que eu vejo direto, cara. Mas o fulano podia ser um baita no meio. Quer ver um exemplo? Foi o Jean Patrick. Tem gente que trabalhou com ele no Jean Patrick, não. Jean-Pierre. Falei mistureza. O Jean-Pierre era segundo volante no Grêmio. De repente botaram lá como um meia. Olha onde é que ele jogava melhor. Ele vinha aqui pra trás, pertinho, pra tocar na bola, pra dar passe e pra chutar. Ele não é meia, ainda mais pela intensidade. O Luan sabia jogar de costas, mas normalmente o que ele fazia? Ele vinha pegar a bola, conduzir. Então, assim, tem coisas, cara, que eu só aprendi na base. Aprendi fundamento, aprendi na base, entendimento. Assim. Então, isso foi uma coisa boa base pra tu enxergar a função do jogador. Aí tu perguntou, os extremas às vezes fazem isso de vir pra dentro, entendeu? Principalmente quando eles jogam com o pé contrário. Porque eles vêm pra jogar pra dentro da área pra finalizar. Mas tem jogo que tu precisa... Cara que... É o cancha reta, né? Joga lá pro cara chegar lá e... Fabiano, vai e cruza. Entendeu? Então, assim, exemplos. Tem situações no jogo que tu tem que ver característica do jogador. Mas um meia, assim, é difícil de achar. Como é difícil hoje em dia ver aquele passe... Para quem joga videogame, que não é o meu caso, mas aquele passe do triângulo, que é aquela bola, sabe? Entre linhas. No ponto futuro. É muito difícil acontecer isso hoje. Será que são os fatores da marcação, ter mudado a velocidade, perfil de jogadores? Tu quer ver muito quem faz isso? É quem já faz isso há muito tempo. Os caras mais novos hoje, como trabalha muito em reduzido, tu fica com aquele joguinho curto de posse. Tá? Por isso que, assim, de novo, tu vai é todo momento. Aí tu vai num curso e o que era meio que moda já deixa de ser moda, porque hoje já tem que abrir o campo, que o cara tem que ter... Eu cansei de ter... É engraçado. Tem umas pessoas assim, que são engraçadas. Elas fizeram coletivo a vida inteira. De repente a coisa virou moderna e elas vão um dia assim... Não, mas eu faço tempo que eu não faço coletivo. Faço porque foram meus treinadores, entendeu? Eles faziam coletivo. E a melhor coisa que tem pra tu ajustar um treino é um coletivo. Só que não precisa ser aquela coisa que o cara brincar. Cada goleiro lá numa goleira, arbitragens... Não, tu reduz um pouquinho o campo, mas tu faz com espaço. Por exemplo, tu falou exercícios. Dá um passe por exemplo, numa goleirinha de cone. Tu tem que fazer uma infiltração para poder fazer uma transição. São trabalhos que tu faz direto, mas o que tu estimula? O passe no espaço. Tu tem uma possibilidade, por exemplo, nesse treino. Eu vou conduzir a bola, eu tenho que ir lá naquela goleirinha passar com ela para poder fazer uma transição de 3 contra 2. Mas tu tem a opção de dar um passe. Às vezes tu dá um passe para um atacante central já dominar e finalizar. Tu constrói essas coisas. E isso, normalmente, quem faz é quem tem passe. Quem é jogador de passe. O cara que é de condução, ele vai até ali, ele volta, ele conduz, ele volta. Entendeu? Então, assim, tu vai estimular no trabalho, mas dificilmente tu vai conseguir mudar a característica do jogador. E isso é uma coisa... O Alan Patrick tem isso porque ele sempre foi assim. Sabe? Eu não me lembro. O Rafael Veiga é um jogador que é assim, mas tem uma construção no trabalho. Mas alguns jogadores que às vezes tu pensa, por que não deu passe? E hoje, assim, as linhas atacam, os caras falam do facão, né? O cara atacou aquela ali. Cara, tá desenhado. Tem times que a primeira coisa que o cara faz é dominar e... o belga lá, do Manchester City, é perfeito, o De Bruyne. Cara, tem vídeos dele que é absurdo. Assim, mas ele domina e levanta a cabeça, a primeira coisa que ele pensa. Mas aí, exatamente, mas assim, o que é? Por exemplo, quem trabalhou comigo ali agora no Cruzeiro, Maurício, Maurício jogou 10 anos lá na Europa, jogou Liga Europa, jogou no Fluminense com o Romário, Juventude, Bahia. É um cara que tem experiência absurda. E o que a gente conversava muito, eu brinco que eu aposentei ele quando eu ganhei nós ganhamos o acesso lá com a União, nós ganhamos em cima do Brasil Farroupilha. E ele era o zagueiro, ele se aposentou, no ano seguinte ele me levou treinador, aí nós perdemos um acesso lá pro Glória. Mas tu senta pra conversar com ele, imagina, era ele, o gerente e o Caio, o Volney Caio, que foi vice-campeão pela Portuguesa ali. Então, assim, cara, tu senta com esses caras, tu começa a entender os porquês. E aí, primeira coisa, na Europa, os caras pegam o zagueiro, o primeiro passe pra frente. Nada daquela coisa. Então, assim, sabe? Tu vai estimulando, tu vai vendo e dali a pouco começa a acontecer, começa a ver o jogador. Então, é todo um processo. Quem faz, quem tem capacidade de fazer, aonde que tu trabalha, quem é. Porque daqui a pouco vai dizer assim, eu quero que tu faça uma diagonal de 50 metros, mas não sei dar um passe de 5.
Sim, não é transfusão de sangue, né, cara? Tu não pode trazer de lá, botar aqui e esperar que vai acontecer. Exatamente, entendeu? Assim, de novo, quando o cara faz adaptação, pra mim, qualquer situação tu tem que se adaptar. Eu tenho que me adaptar a jogar num jogo de força, mas eu tenho que me adaptar a saber jogar num jogo de velocidade. Eu tenho que saber ficar com posse, mas eu tenho que saber chutar. Isso é um trabalho individual. O jogador tem que estar preparado para aquilo aí. Tu bota no... É o meu ponto de vista. Mas aí quando tu começa a conversar com alguns profissionais... Cara, e assim, o que é bom nesses cursos? Tu pega gente que trabalha, anda pelo mundo todo. Cursos da CBF? Cursos da CBF e outros assim, alguns que tu... Eu não estou dizendo que são os melhores. Eu digo pelo agregar das pessoas, sabe? Sim. Agora... Tem outros cursos que tu faz, às vezes aqui, por exemplo, tu pega o treinador do Inter, do Grêmio, do São José. Tu é porra de treinador bom, cara, por aí, assim, com conteúdo, entendeu? E aí tu começa a conversar, começa a entender, assim, por que isso... Mas o que ajuda a balizar algo é o fato de tu ter passado por uma base, ter jogado bola e aquilo ali. Pois é, meu. E eu não vejo isso porque eu não vejo lógica no que, por exemplo, o cara diz, mas eu tenho que fazer isso aqui dessa forma porque dá certo. Tá, mas aonde que tá o teu embasamento para dizer que dá certo? Olhar um treino, imaginar ou tu colocou em prática? Aí tu fala com o cara que de alguma forma colocou aquilo em prática. Sim. Aí tu entende, o cara tem a ideia legal, mas é dessa forma que você executa porque, entendeu? Assim, tem todo um processo, eu digo, cara, futebol tu não explica. Porque ele não, e assim, Felipe, às vezes eu falo pessoal, a gente conversa muito assim, porque hoje todo mundo fala futebol. Hoje mais ainda, porque né? A mídia, assim, todo mundo fala futebol. Mas tu não vê... Quem é que fala? As Olimpíadas é o melhor exemplo. Quem é que tá ali comentando sobre vôlei, basquete, natação, hipismo, não sei o que mais? São os caras... Não é o cara que atravessou a rua e imaginou que o cavalo tá gordo. É alguém que entendeu? Não, o cara, como é que errou esse saque? Futebol não, cara. Futebol o cara passou do outro lado da rua, ouviu alguém gritando, 2-0 de novo, que time ruim, nunca botou os pés no... E isso é ruim no futebol, tem uma coisa. Tu te aperfeiçoa, todo mundo te cobra, mas quem tá te analisando não tem a mínima noção. Às vezes é um cara que tem grana, gosta ali, porque curte, vivenciou de alguma forma, mas não necessariamente ele. O cara que tá abaixo de ti quer te cobrar algo que ele não tá preparado nem pra enxergar. Olha, sim, vitórias, é o lado ruim de um esporte muito de massa, né? Exatamente. Muita coisa que qualquer um vira um expert. O cara vai pra rede social, qualquer um vira um expert pra... E tu quer ver, deve e tem, eu sei também em alguns ambientes de empresas, às vezes tu tem uma certa experiência e o cara que está abaixo de ti, te gerenciando, tem muito menos experiência. Tem o conteúdo, mas tem experiência. Aí eu te digo assim, como é que tu, com menos experiência, vai impor algo para aquela pessoa que vivenciou? Tu tem que ter um discernimento, tu tem que convencer aquela pessoa de que forma, porque senão vou dizer por idade, eu tenho 40, tu tem 25, tu vai chegar, mas tem que ser assim, tá, beleza? Tu tem um conteúdo, eu tive essa experiência, então vamos agregar pra coisa andar, porque senão fica aquele embate, né, meu? Quem sabe mais, quem sabe menos, porque... E aí entra aquelas brigas, aquelas coisas que atrapalham, tu não tem uma ciência exata, mas assim, numa coisa mais de conhecimento, de conteúdo específico, talvez seja mais fácil de tu explicar. Mas o futebol, cara... Tu treina no sol, no domingo, chuvão. A iluminação é uma porcaria. O árbitro, entendeu? Começando. Cara, um somatório de fatores que interferem no resultado final que tu não imagina. Falando em começos, desafios, empreitadas e projetos, por exemplo, União Frederiquense. Deixa eu só repassar rapidamente os times que tu treinaste, são diversos aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas União Frederiquense lá, vários anos, Ercílio Luz, ambos esses aqui conquistou acesso para a Série A dos estaduais, né? Agora, no começo, a gente falou sobre Pelotas, sobre ser uma cidade tradicional. Frederico Westphalen, vocês construíram uma história lá, né? União Frederiquense. A União foi assim, teve essa campanha ali da Copa do Brasil, e tu vê em 2010, cara, treinador do Inter, que foi o campeão. Pelotas ficou em segundo, nós ficamos em terceiro. Aí era a Copa do Brasil. Anderson Moreira. Josimar, Sacha, Muriel. Cara, assim, uma porrada de... Ricardo Goulart tava jogando. Uma porrada de gente. O time do Inter era absurdo. O Fred jogando. Me lembro que a gente perdeu de 5-2, 5-3 pro Inter. O Fred fez 2 gols com 17 anos. Era absurdo, assim, o time do Inter. Então... A ideia minha era... O pessoal, não, vamos renovar a bandeira para, né, pro acesso ano que vem. E alguns jogadores emprestados, mas nós já tínhamos uma ideia de montar um time fora.
Aí surgiu do pessoal aí do estado, aí vai surgir um projeto novo. Tu tava falando, tu tava no Sapucaense nesse Sim, 2010, 5x2. aí eu ia te falar para 2011. Aí, a minha ida para lá. Aí, foi depois da Copinha. Eu me lembro que um do jogo, o Sapucaense, eu saí do jogo e fui lá pro show do Paul McCartney. Enfim, aí, cara, o negócio, eu disse, cara, mas não conheço. Só que o pessoal me ligou, o pessoal ali do Inter e tal. Eu disse, deixa acabar a competição, vamos pensar o projeto. Beleza, começaram a conversar. E eu me lembro que na época o Noveleta, né, falou assim, não, vai pra lá, porque fulano e fulano vão estar envolvidos. Pô, Chico, mas é 100 quilômetros ainda depois da cidade que eu moro, lá que é Sarandi, lá que... Não, vai lá. E aí eu, vamos ver, conversei com o pessoal, vamos lá. Fui pra lá. Cara, passei um sábado, um domingo, fazendo um peneirão lá no baixo de chuva pra dar uma olhada na região, porque o cara sabe que ele, tipo assim, Frederico é perto de Chapecó, Passo Fundo, Erechim, Vacaria, então... É uma região que tem jogadores bons, sabe? Tem uma gurizada boa que sai de lá, vem jogar pro lado de cá. Vamos embora. Mas aí nós vamos jogar nesse estádio aqui, que é dar mais estádiozinho, vivia lotado. Então nós temos que ajustar. Aí, casas a mata, onde é que coloca, como é que faz o vestiário. Então, assim, o processo do União Frederiquense eu participei. Nos 4 primeiros anos, 3 eu treinei ali. Então, assim, depois que tu... cara, eu nunca fui de reclamar pra nada, entendeu? Tu me botou lá. Depois que eu acertei contigo pra alguma coisa, meu velho, não vou reclamar de nada. Não vou pedir mais nada, vamos embora e... Se eu tô aqui, foi uma escolha minha. Então, foi o processo 11, vamos embora. E aí a gente não classificou pro quadrangular final por causa de 2 pontos. Beleza. Aí o pessoal, Bandeira, vamos de novo ano que vem, vamos embora. Aí o ano que vem foi o seguinte, né? Quem era atacante nosso era o Ítalo, que jogou no São Paulo, no Bragantino. Era um time assim, cara, um dos times que eu me arrependo, não, eu lamento não ter conseguido um acesso. Foi esse o Brasil Farroupilha e o Lajadense. Mas esse era um time muito bom, cara. Só que acontece, nós tínhamos 2 rodadas no quadrangular final, em 2012, segundo ano do clube. E nós precisávamos ganhar um jogo. Aí nós jogamos em Passo Fundo, que era um time que não tinha perdido pra ninguém, só tinha empatado conosco um jogo. Fomos lá, Diego Miranda, que depois subiu comigo, o meia tá na Arábia, muito bom. Ele fez 2 gols. Só faltou ele abraçar a bola e botar dentro do gol. O Jean-Pierre, até hoje eu fico bravo com ele, mas enfim, ele tinha feito um gol de falta antes. E o jogo seguinte, nós e Guarani de Camaquã em casa. Estádio, acho que é 2.800 pessoas, cara. Um absurdo, assim, mais lindo. Mas é aquela coisa externa, né? A gente deu moral, falaram tanta bobagem pros caras, e era o Fabiano Dalitz, que é um bom treinador. Ganharam 2-1 da gente lá. No final, os 2, ninguém classificou. Então, assim, aquele no segundo ano já era pra ter subido. O terceiro ano quase caiu. Um trabalho bem. E, se não me engano, foi o Thiago Nunes que até começou o campeonato. E aí, 2014 foi o... Então, assim, naqueles primeiros 4 anos do projeto, eu trabalhei em 3. Depois eu voltei, acho que em 2018 ou 2019, não me lembro. Mas aí já era um processo, tinha construído estádio novo e tal. Então, mas é um clube que também hoje está passando uma dificuldade muito grande, gastou demais. Mas, cara, é legal, assim. É legal quando tu pega projetos, assim, e tu ajuda, sabe? Tu ajuda o crescimento ao fortalecimento do clube, porque lá virou meio que um polo na zona norte, na região norte do estado. Não tinha nada por lá, sabe? Sim. Tem pra cá, pra Erechim, Passo Fundo e Vacaria, pra cá, pra Ijuí, mas pra cima tu não tinha nada. Então, foi legal, cara. Foi uma experiência bem legal. Até hoje, assim, tem uma relação super boa. Fui jogar contra eles, o pessoal... Cria um senso da comunidade ali, né? Tu vira um amigo, né, cara? E, assim, e aí, dentro disso, até coisas que a gente falou antes. O que às vezes eu cobro de um atleta, assim, que eles não têm uma noção de... A gente falando de relações, né? O cara trabalha 3, 4 anos, às vezes, numa empresa. Tu sai dali sem criar nada de relação. Tu não entende que em algum momento, de repente, tu pode precisar das pessoas, né? Eu falo às vezes, tu pega jogador com 27 e tantos anos, o cara jogou 1, 2 anos. O cara já vai pensando o que tu quer. Às vezes eu joguei... Falando do União, joguei 2, 3 anos no União lá. Fiz um monte de amizade com o Felipe, com o Eduardo lá. Tô pensando em entrar numa comissão de base, entendeu? As pessoas não se preocupam, às vezes, em criar relações assim que pode, em algum momento, ser até um ponto de partida para uma outra... E isso eu falava direto com o pessoal lá, Mas o processo do clube foi bem legal mesmo, cara. Se tratando de carreiras curtas aí, como de atleta, né? Tu tem que curtas normal, e se tiver lesão, então... Sim, mais curtas ainda, né? Não tem tempo a perder. Não, exatamente. Só que é aquela coisa, né, meu, assim, é aquela frase que diz, a gente pensa que os outros pensam como a gente pensa. E não é. Nós temos uma visão. Eu sempre digo, cara, cria boas relações, tal, te ambienta onde tu tá, porque ali também pode ser o preparador físico que foi comigo do Acesso 2014, até hoje tá lá. Conheceu uma pessoa, ficou por lá, tá bem estabelecido, então... E isso foi em questão de 6 meses.
fiquei feliz pra caramba. Então, assim, são situações que acontecem. Pode acontecer pra qualquer pessoa que sai daqui pra Porto Alegre, vai trabalhar, tem outro local, pô, se firmou e criou relações. Mas às vezes tem pessoas que batem em volta e depois fica naquela do, o que eu vou fazer? Mas tu tem, às vezes, um monte de oportunidades, sabe, dentro desse contexto que o cara não aproveita, cara. Por exemplo, aqui já trocando para outra barca, como se fala no futebol, como que aparece Hercílio Luz para ti? Cara, o Hercílio foi uma coisa assim, foi na pandemia. Naquele ano eu tinha começado no Brasil de Farroupilha, mas como eu já tinha trabalhado numa pessoa que eu não queria encontrar de novo lá, que foi presidente, e queria que o filho dele jogasse, eu dizia, cara, não. Então o filho nem para jogar 7 comigo joga, né? E eu disse para ele, nós de líderes num quadrangular, e ele chegou numa reunião na quinta-feira, depois nós ganhamos, acho que São Gabriel. Eu queria que levasse meu filho. Presidente, tô indo lá pra sala pegar minhas coisas e indo embora. Não, mas tu não me entendeu? Não, te entendi sim. Até esse Maurício que eu falei. Eu não sou treinador teu nem do teu filho, não sou personal, eu sou do clube. Se a gente tá em primeiro lugar na competição, tu quer que bote teu filho e ele não tem condição, eu pego as coisas e vou embora. Tu tá me dando ordem, tu não quer mais nada. Enfim, 2020, voltei com outro pessoal, só que uma pessoa influente na região, lá em Farroupilha. Tá, e tu começou a voltar, eu disse, cara, não quero me incomodar. E eu me lembro que a gente fez um jogo treino contra o Caxias, depois nós fizemos com a Aimoré e era folga de carnaval. E eu tô voltando no interior, o pessoal do Guarani Bagé me ligou. Ô, Bandeira, cara, nós vamos trocar, não estamos gostando do treinador aqui na assim, sabe? Tu quer vir pra cá? Eu disse, eu vou me liberar então do Brasil. Eu falei, não sabia que tu tava lá. Não, vamos ver a proposta. Enfim, larguei o Brasil e fui pro Guarani. Fizemos 3 rodadas, acho que foi uma vitória, um empate e uma derrota, se não me engano. Deu a parada. Pandemia, ninguém sabia, que ficou, né? O mundo, né, meu? Ninguém sabia. E tu fica naquela coisa, vai passando tempo, e volta a competição, não volta. No final, só o Rio Grande do Sul, e teve mais um estado que não voltaram, de acesso, o resto tudo. E aí um amigo, um dia me ligou e disse assim, ô Bandeira, foi muito engraçado, porque foi no mesmo ano, nas 2 situações. Antes de começar o campeonato, os caras iam mandar o treinador embora. E aí o cara disse, me falaram que vão trocar o treinador, o que tu acha? Vamos embora na hora. Lá rolando futebol. Não, ainda não. Tava, tipo assim, eles estavam com a ideia de... Não, eles já estavam em pré-temporada, porque lá eles tinham determinado que ia começar em, tipo, eu não lembro se final de agosto ou começo de setembro, a divisão de acesso a Santa Catarina. Aí começaram os treinos. Aí protelaram um pouquinho mais. Se não me engano, o campeonato começou metade de outubro, novembro e dezembro. Uma coisa assim, foi bem rápido. Acabou dia 20 de dezembro. E aí... E era o Daniel Frasson, que jogou no Inter, que faleceu ano passado. Cara. Eu morava com o cara, assim, a gente viveu junto 3 meses. 3 meses a gente viveu junto. E aí, o cara falou, vamos lá pra uma reunião, tava importante. Vamos. A gente saiu daqui no sábado, foi pra lá pra Santa Catarina, almoçamos, reunimos e tal. O pessoal, acho que não achou churrascaria. Dá licença, vamos conversar um pouquinho e tal. Tá, beleza, nós temos uma reunião hoje. Eu fui lá, me reuni com o pessoal e voltei. Segunda de manhã, 9 da manhã, cara. Nunca esqueci, tinha largado a minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia. Eu tava na frente da igreja Santa Terezinha, estacionado ali. E aí o Daniel me ligou, Bandeira, tu tem condição de tu vir hoje pra cá? Eu disse, Daniel, não tinha pouca roupa, mandei tudo pra você. Vambora? Sim. Peguei e fui pra lá. E aí aconteceu, sabe? Aconteceu a gente... Aí a competição era um turno só. Todos jogavam, né? Mas em um turno e classificavam... Aí subiam 3, só que os 2 melhores faziam só a final. Aí nós... Subimos, fizemos a melhor campanha na fase classificatória. O Próspera do Paulo Baier ficou em segundo. E eu não me lembro quem foi. Acho que foi o Metropolitano, se não me engano, que era do Eduardo Costa. E o Barra, que é um time hoje que tá... O Barra, na época, era o Júnior Rocha. Cara, os caras tinham contratado um monte de jogador bom de Série B, Série C brasileiro. Só que eles perderam o primeiro jogo pra nós. E eu falei, cara, esse time não tem perfil da competição, sabe? Eles não tinham. E tanto é que nem entre os 3 eles classificaram. Aí nós fomos pra final, empatamos fora de casa, o resultado aí perdemos 2-0, 2-1, não me lembro pro próximo, mas ficamos em segundo. Mas foi assim, muito, muito no acaso, porque não imaginava que ia acontecer algo. Né? Então, só que aí vem aquelas trairadas de futebol, né, meu? Aí o Daniel ficou, a gente tava conversando, ia ter mudança de direção, aí o presidente teve um problema lá de saúde, ia se afastar um tempo. E o único cara que ninguém queria, assim, não eu, fora o Daniel, outras pessoas... que estavam lá, mas pessoas que ajudavam, assim, né, financeiramente, tinha um negócio, e os caras não tinham tempo. Botaram o médico, que era do clube, que era para ser o diretor de futebol. Só queria fazer churrasco, tomar gelado, totalmente oposto do que a gente estava... Aí começou, eu falei, Daniel, o fulano vai, já vi, porque numa conversa lá, um dia eu me estressei com ele, sabe, o pensamento dele. Mas dito e feito. Pois é, vamos ver um outro perfil. Aí pensou o perfil 1, 2, 3 ou 4. Me chamou, perguntou, e eu disse, não, agora não.
daí eu ofereci um resultado pra você junto com todo mundo. Agora eu virei quarta opção. Não, pode tocar. Aí puxaram, pegaram, não me lembro quem, né? E no final quase caíram, aí ele saiu no meio, então foi uma confusão. Foi uma pena, sabe? Ali eu fiquei muito incomodado porque tu constrói, tu tá Sentiu pronto, uma perspectiva pra tu tá sequência pronto, do trabalho, sabe? né? E uma coisa exclusivamente assim, cara, baseado em... Aí que eu digo relação. O santo não batia, sabe? Não batia porque tu tá de um lado onde tá todo mundo trabalhando, tu não tinha nem o que fazer na pandemia. Eu tive Covid lá, num jogo, em Lages, na volta. Na verdade, não era para ter vindo, que fizeram os exames, eu não fiz. Mas teve 20 profissionais entre comissão e atletas que não foram pro jogo. Nós fomos com 13 lá. E na volta eu fiquei... Então tu não podia fazer nada. Aí eu morava com o Daniel, ficava num quarto, me traziam comida, aquela coisa toda, mas beleza. E a gente, cara, fazendo campanha, e no final deu isso, virou, porque foi muito rápido. Foi do dia 20 de dezembro acabou, dia 5 teve eleições, dia 15 eles começaram a treinar pra Série A. E aí, né, pois aí ele um dia me chamou lá, o Daniel, eu vou pedir pra ele te ligar. Ele chamou, pois é, não, tranquilo. Eu soube que tu procurou o João, o Pedro, o José e o Antônio, e agora vem procurar. Cara, esquece, eu tô acertando alguma coisa aqui. Mas foi assim, foi por relação assim, de amizade com outra pessoa lá que falou. Mas isso, o Felipe, foi uma coisa que eu pensei em 2017. Quando eu fui lá, que eu tinha perdido acesso pro Lajadense e fui para lá, que eu comentei contigo, e perdi um acesso com o Camboriú, que foi por Ercílio, eu fiquei assim, cara, eu tenho que vir para cá, assim, porque se eu vim para cá e montar o time, dá para subir. Eu não montei o time tava lá, mas tinha um perfil, porque era o Daniel conheci. Só veio um volante que depois eu trouxe pra Avenida até hoje. E subi, então assim, eu digo, não fui sozinho, né? O clube subiu. Uhum. Então aquilo eu fiquei com aquela ideia, dá para fazer um trabalho legal, um mercado bom. Mas já foi uma conquista a mais. Não, valoriza, né? Então, tipo assim, passou um tempo, eu não me lembro o que... em 2022 eu fui lá pro Juventus, mas era um projeto de sub-20. Todo mundo lembrava tu que é o Bandeira que subiu com o Ercílio, tu que é o Bandeira. Então, assim... Uhum. Falando em temporadas marcantes, como é que tu descreve 2023? Cara, 2023 foi bem legal, assim, bem legal. Primeiro porque eu tava vindo de São Paulo, lá, que era o Rio Preto, que era um clube também que tava há um bom tempo passando alguma dificuldade. A gente também, é sempre aquele um pontinho que falta, mas o clube sempre brigando para não cair. Naquele ano, era calendário de Série A, né? A gente ficou, acho que até março foi a competição. Nós vamos classificando por um ponto. E aí eu cheguei em casa, fiquei um tempo... Qual era o clube ali? No Rio Preto, tá. Lá de São José do Preto. E... Aí deu uns 20 dias o pessoal do Bagé me ligou. Grêmio Esportivo Bagé. Bandeira, assim, perdemos de outro, quer vir pra cá. Tá, vamos embora, vamos embora. E já tinha trabalhado no Guarani. Eu disse, vou lá pro Bagé ser xingado pelos caras, né? Graças a Deus tem uma relação boa com os dois. Cara, chegamos, primeiro jogo a gente ganhou do Pelotas, fora de casa. Legal, mudança, né, tal. Aí... Nós fomos jogar em São Gabriel. Me lembro que peguei uma sequência de jogo fora. São Gabriel. Isso na divisão de acesso. Na divisão de acesso. Aí, ganhando de 1-0, os caras empataram no último lance. Em vez de ele dar um balão, o cara que sai driblando, perdemos uma bola, falta, gol, tive um cara expulso, beleza. Aí, isso no primeiro turno. Aí empatamos com o Guarani de Venâncio em casa, que foi o que nos prejudicou muito. Depois empatamos com o Inter de Santa Maria fora, que era a base do time agora que perdeu o acesso. E perdemos um Baguá. Em casa, gol de pênalti. Sacramos em casa. Mas assim começou o pessoal, né? Só precisa encaixar os resultados. Virou o turno, cara. Aí empatamos contra o Bagé e aí começamos começamos a atropelar todo mundo. E aí nós fizemos a melhor campanha na segundona das duas chaves. E aos 45 do segundo tempo, no último jogo em casa lá dentro, nós tínhamos ganho do Pelotas, do São Gabriel e do Santa Cruz fora. Nesse eu tava suspenso até. E aí o cara me faz um pênalti aos 46, assim, o Lajadense empatou, ficamos fora por causa de saldo, que foi os gols que eles tomaram na primeira rodada. E aí teria subido. Teria classificado pros mata daí. Sim. Mas, tipo assim, sim. Ia ser foi absurdo. Aí eu vim aí deu... Tô em Porto Alegre ali, pensando até a questão do curso e tal. Aí me liga um amigo em comum ali, que era um conselheiro do Inter. Ô, Bandeira, presidente do Cruzeiro, eu queria falar contigo e tal. Então, queria participar do Sacivão, assim, sabe? Beleza. Eu, presidente, como é que tá a situação? Não, Bandeira, o Felipe falou que tu tem contatos e tal, assim, porque eu não sei se vou participar e tal. Não, presidente, vamos ver o que eu faço. Enfim, comecei a fazer contatos com os amigos. Aí o que me levou lá pra Bagé, tinha uns jogadores lá que estavam lá, que ele tava ajudando. Não, de repente eu boto os guri e ajuda a pagar aquela função toda. Vamos pro Cruzeiro. Do nada... De dar tudo errado, deu tudo certo. Subimos invicto, então... Campeão invicto, então, assim... Foi legal, porque aí aquela coisa, né, assim, ó, tem locais que tem uma repercussão grande no trabalho.
O Bagé foi um deles. O Guarani hoje tá num momento bom. Eu enfrentei um Baguá lá em 2012, quando era terceirona, que o Adriano Gabiru foi meu jogador e o Thiago Nunes era treinador do Bagé. Então, assim, tu vai pegando uns clássicos com alguns componentes. Aí, tu vai para Bagé. A cidade de Bagé, Pelotas, próprio Rio Grande, a zona sul do estado e a região de Porto Alegre e ali Serra são as regiões que o pessoal reconhece, assim, é meio que onde começou o futebol, né? Então, assim, qualquer coisa que tu faça pra lá tem uma repercussão. O Bagé tem repercussão. O Guarani tem repercussão. São Paulo e Rio Grande tem e tal. Os times ali Pelotas também tem em momentos distintos. E aí o pessoal, tá uma campanha legal. Aí vim pro Cruzeiro, subimos com o Cruzeiro. É como eu falei, pessoal, tu subir com o Cruzeiro, mesmo que tenha sido da Série B para o acesso, tem uma repercussão. Tu subir com algum outro time tem outra repercussão, totalmente diferente, né? Então isso foi uma coisa legal, assim. Então deu a sequência do trabalho do Bagé, que ficou legal, e com o complemento do Cruzeiro. Então, campeão invicto, né? Acesso. Não, cara, sim, foi uma campanha... Beleza, não vamos dizer que foi a melhor competição do planeta Terra, entendeu? Mas a primeira chave, a gente jogou ali entre as equipes aqui mais da região. Ok. Já na segunda fase, foi o primeiro mata, nós pegamos São Paulo e Rio Grande. Então era um confronto de Série A, Série B e Série C. Já tinha uma rivalidade. E aí era outro perfil, né? E foi difícil. Em casa nós jogamos uma baixa chuva, sem ganhar o jogo. Então assim, ali deu um laço legal. Porque tu fica naquela coisa, tá, beleza, até que tá bom, mas vamos ver onde é que a gente vai... O Esporte Clube Cruzeiro joga em Cachoeirinha hoje em dia. Em Cachoeirinha lá, na arena Cachoeirinha. E aí passamos por eles, jogamos com o Gramadense, que é um projeto legal, que em algum momento vai dar certo. O Gramadense está com uma perspectiva legal de projeto, tem um investimento, tem um empresariado, eles venderam um terreno, se não me engano, do antigo estádio. Uma coisa legal, vai acontecer no tempo deles. Aí nós ganhamos em casa, ganhamos fora, e aí lá a gente subiu. E depois nós e o Futivida, que é o do Sandro Becker, né, que também tinha subido. Então foi legal, cara, o ano. E também porque eu tinha ido lá para São Paulo, que era um mercado que eu queria retornar. Então, assim, o ano passado, o ano de 2023, o ano passado, foi bem legal, cara. Bem legal mesmo, porque assim, foi lá para São Paulo, fui para Bagé e vim para Porto Alegre. E eu ainda tinha o meu colega lá, que eu fui de auxiliar dele, depois eu vim para Bagé. Eu disse, quer ir comigo? Porque ele é de Santa Catarina, porque queria trabalhar em Rio Grande do Sul. Não, Bandeira, vamos, porque a gente já se conhecia em Santa Catarina. Eu disse, então eu vou te levar lá pra fronteira e tu vai começar pelo melhor lugar. Tu já vai lá de baixo pra cima, sabe? Tu não vai descer, tu vai subir. Mas ele se encantou, sabe? Ele chegou aqui em Bagé, porque aí ele viu, eu falava lá em São Paulo, eu dizia, vamos pro gauchão, pro jogo de confronto, que os caras que não gostam. Aí a gente começou a ganhar todo mundo lá em São Paulo, deu uma... E aí quando ele chegou aqui, ele começou a entender, realmente aqui é diferente, né, cara? Porque de Santa Catarina já é outro futebol. Santa Catarina pra cima é totalmente diferente. O Rio Grande do Sul é um mundo à parte. E aí ele... é diferente, né, meu? Aí ele fez um Baguá. E... que loucura isso aqui, estádio e tal. Só que foi uns Baguá bem jogados, sabe? Não tinha nada a ver com aquela coisa de... Então, assim... Cara, foi muita coisa legal. E aí entra a questão do Léo, né? Exatamente. Sobre formação de equipes, sobre o detalhe que faz para a diferença para ser campeão efetivamente, para, de repente, pegar o Jaldinegro lá em Bagé e recuperar e fazer uma campanha excelente e tudo. Eu gostaria que o Arthur, por favor, rodasse o nosso vídeo 2, que tem uma questão interessante sobre o trabalho de 2023 do Rodrigo. Por favor. Alô, amigos do futebol. Aqui é o fisioterapeuta Leonardo Kovalev. Estou participando aqui pela primeira vez, gravando esse vídeo, para mandar um abraço aí para os meus amigos, o Felipe, né? O Urié, o grande meia Urié, e um abraço especial para o Rodrigo Bandeira, esse meu parceiro, meu amigo, meu companheiro aí de poucas e boas no futebol, né, Rodrigo? Então, desejar para ti aí sucesso no Farroupilha, né, que consiga aí bons resultados na Série B e levar o Farroupilha para a Série A2, como a gente fez o ano passado com o Cruzeiro aí de Cachoeirinha, né, Rodrigo? Sucesso aí. E conta comigo aí, o que precisar, a gente está sempre à disposição. Outro dia eu quero ir participar com vocês aí, hein, Irié? Fica o compromisso aí de eu participar junto. Um abraço. Obrigadão, Arthur. E então, esse cara aí, só para dar um contexto, meu amigo de infância, e pelas estradas da vida eu te vi pela primeira vez em 95 lá fazendo aquele gol.
Depois nós jogamos juntos, Sim. acho que uns 10 anos na Várzea, algo assim. Depois que tu paraste... Foi em 98, acho que é a primeira vez que eu comecei a jogar com o pessoal. Não me lembro que ano que a gente jogou, né, Felipe? Assim, 98 até 2006, eu acho. Ali a gente... Isso. E aí, a vida dá mais algumas voltas e entra o meu melhor amigo de infância como fisioterapeuta do teu trabalho no Bagé, é isso? Cara, foi muito engraçado, porque assim... o Léo, cara, eu vou dizer assim, fora de série. É outra situação engraçada. Eu já tive o clube tinha um fisioterapeuta no Brasil de Farroupilha, no Lajadense, que eu me lembro rápido, assim, e o Léo. Três pessoas que eu... os três. 3 pessoas que têm uma amizade, assim, até hoje, assim, de forma diferente, mas, cara, assim, do alto nível, ajudaram demais. Eu dizia, cara, o DM de vocês tá sem ninguém, deixa que eu vou ir fazer uma massagem nas costas, tem que se ocupar. Mas, assim, um trabalho, cara, fora de série, assim. E o Léo foi engraçado. Eu cheguei no Bagé, e aí alguém falou assim, fulano tá machucado. Tá, mas Lúcio, como é que faz? Não, fisioterapia e tal, o cara vem de fora, me dá o telefone dele. E eu me lembro que foi eu não sei se foi antes do Baguá. E aí eu liguei pro Léo, o Léo tava aqui em Canoas, né? Ô, Léo, seguinte, assim, legal, tu me ligou, porque não sei o que, tô na clínica, tô louco pra participar, mas não. O Léo sempre foi muito ativo, foi esporte. Jogava uma bola boa até. Ele às vezes me manda os vídeos, vocês, né? E aí, cara, ele chegou e como é que ele falou? Eu vou estar quinta ou sexta aí, eu vou lá falar com o tio pessoal. Beleza, ele foi lá na sexta-feira, a gente conversou, aí eu já botei ele. Interesse do assunto, cara, eu preciso que limpar o DM e tal, assim, não, deixa pra mim, tá, aquele jeito expansivo dele. E eu tinha uma palestra que eu ia fazer com os atletas, aí eu levei ele lá pra palestra já e já disse pra ele dar um recado pros jogadores, e ele, meu, não sabia que era assim, ele olhou e ficou todo, porque a gente botava no vídeo, o que a gente ia trabalhar e tal pro jogo, e já inseri ele no contexto, beleza, aí ele tinha a função dele aqui, função lá em Bagé, e aí ele chegou, eu não lembro qual foi o jogo realmente, aí ele começou a me ajudar, começou a fazer uns... Aí ele me chamava assim na sexta-feira. Vem aqui na clínica que eu vou falar um por um dos atletas pra tu tá junto, pra eles não ficar mentindo. Eu, não, beleza. Eu não queria muito. Tá, vambora. Aí ele começou, fulano... mas isso não tô legal. Não tá legal. Então assim, começou esse processo e a gente começou a se aproximar. Pessoa muito fácil de... Enfim, eu não recordo qual foi o jogo, mas eu sei que a coisa começou a andar com ele. E aí no Baguá foi muito engraçado, porque foi no jogo da volta, né? Foi exatamente no jogo da volta. O primeiro, o Valmir, que tava comigo, meu auxiliar, ele teve que ir pra Santa Catarina. Jogo da volta. Aí eu disse, não, tu vai no jogo, tu vai no Baguá, vai ficar comigo no campo. E o Léo já se empolgou. Beleza. No meio do jogo, aí a gente saiu ganhando de 1-0, eles viraram para nós fizemos 2-2. E eu com uma dor de cabeça dos infernos lá dentro do campo. E a casa-mata ali no campo do Guarani é tipo assim, uma casamento inteira. Então fica o visitante, a brigada e o da casa. Só que eles se cruzam, né, na hora de ir para os vestiários. Mas eu conhecia todo mundo ali, o médico, o amigão meu do Guarani e tal. E eu fica aí que eu vou... Deixa eu tomar 10 litros d'água, vou no banheiro e já vou tomar um remédio pra dor de cabeça. Tô muito dor de cabeça. E ele, não, fica aí. E eu botei ele tipo na beira do cama, meu. E eu tô saindo. Aí o médico do Sr. Jorge Caia falou assim, o que é o Bandeirinha? Não, tô dor de cabeça, tomar um remédio. Só que o Bandeirinha disse, meu, onde é que tu vai? Eu disse, vou lá. Não, mas não pode ser assim sem avisar. Eu disse, tá, voltei pra casa-mata. Eu brinquei com ele, segura aí mais um pouco. Aí o árbitro veio, foi uma lateral, cara, assim, não, tá, vai lá. E fui. Fui lá de boa, tá. Faltava acho que uns 10 minutos pra... Fui, tomei remédio e voltei. Quando eu voltei, tava o Léo cheio de gestos, assim. E eu voltei, acho que ele... Tá bom. Tá. Assumiu o personagem. E aí, tipo assim, cara, pra ele foi uma alegria. Aí a Rubia, a esposa dele, que é uma pessoa maravilhosa também, tava do outro lado na torcida do Bagé. E a gente brincava que ele fazia sinalzinho de coração pra ela, mas, cara, ele ficou empolgado, assim, porque ele nunca tinha estado ali, né? Então aí ele começou a pegar gosto. Pô, ajudou pra caramba, e nós temos todo... Tá, ele ficou sentido, beleza, acabou, deu a situação do Cruzeiro. Aí eu cheguei no Cruzeiro, vi que precisava alguém na área, e ele com a clínica em Canoas, disse, presidente, assim, sabe, vamos trazer o cara. Trouxe o Léo, cara, no outro dia entrosou com todo mundo, tava ali e tal, e aí a coisa fluiu, aí a gente convivia direto, sabe? Aí foi quando eu reencontrei o Felipe uma vez numa janta, acho que foi, cara, então assim, ele participou, assim, ele se sentiu... esse é o meu meio, né? Eu tava fora, agora tô dentro. E aí a gente fez todo esse processo, nós fomos campeões. Aí depois o pessoal do Guarani andou conversando com ele e me ligaram. Mandeiro, o que tu acha do Léo? Tal, assim, não, meu, leva de olho fechado, cara. E de novo, o Guarani de Bagé, essa campanha esse ano, eles começaram mal e tal. Depois daquele jogo do Inter, teve um jogador que tava se recuperando de lesão. Até no gol o cara vai comemorar com ele ali, que agradeceu ele e limpou o DM do Guarani. O Guarani fez a campanha, então, assim, um profissional de alto nível. Uma relação boníssima.
uma pessoa boníssima, uma relação muito boa. E aí vem aquela relação que depois do trabalho, né? E não tem assim, cara, não precisa 2 minutos para o cara ver se o cara é gente boa ou não é. Assim como no Farroupilha também tem um profissional que trabalhou comigo em Rio Grande por um curto tempo. Eu só escutei falar dele. Ele até era aposentado da SUSEP. Eu ouvi falar dele, conversei com ele 5 minutos. Meu, tu pega tuas coisas e vai viajar com a gente todo jogo. Não sei se vai ficar cuidando dos documentos, vai aquecer goleiro, vai. Sim. Então, assim, o Léo é desse tipo de gente, sabe? E aí, eu tô lá e ele conhece esse cara aqui, aí mandou mensagem do Felipe. Então, assim, tu vê como... Mas por que foi? Por causa do futebol, de uma foi por causa do futebol, né? Que é um ambiente que agrega, né, cara? Então, é uma figura. Esse aí é nota 10. Rodrigo, nós estamos encaminhando aqui para a finalização do nosso programa, que maravilhoso te ter aqui. Ouvi, acredito que uma fração muito pequena do que tu poderia contar. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Às vezes o cara fala mais e corta os outros, né, Felipe? Não, acho que tem que fluir a conversa, como as pessoas vão sentindo. E a gente tem um quadro para encerrar que se chama Altinha do Futebol. Altinha por quê? Porque não pode deixar cair, é papo 1. A gente pergunta e tu responde. O tema pode variar, tá? Pronto? Preparado? Mas é resposta rápida e simples ou um pouquinho mais elaborada? Pode elaborar. Do jeito que sentir. 30 segundos. Do jeito que sentir. Só não é outro programa, mas pode falar o que sentir. Tá, e pode ser qualquer tema também. Por exemplo, a comida que tu mais gosta. Putz, grila, cara. Carreteiro. Assim. Carreteiro? Carreteiro. Beleza. E pós-jogo, assim, comemorar uma vitória ou... Um acesso... Cara, eu sou muito de boa, meu. Eu sou muito de boa. Não sou aquelas coisas que enche a cara e nada. Eu sou muito de boa. Não tem, assim. Tá com os amigos. Uma churrascada. Pra quem estiver ouvindo aí, carreteiro e churrascada. É que eu gosto de fazer carreteiro. O que eu mais gosto de cozinhar é carreteiro. Ah, sim. Então, sabe cozinhar também. Agora, variando aqui, melhor goleiro que tu já enfrentaste. Barbaridade, cara. Melhor goleiro que eu enfrentei, cara. Me dá uns 10 segundinhos pra pensar. Pode. Melhor goleiro que eu enfrentei. Putz, cara, eu vou pegar até como base o Darley. Darley. Acho que foi fenomenal. O Darley, cara, assim, tem uma relação boa com ele até hoje, sabe? Quando a gente encontra, conversa, mas o Darley, eu acho que chegou onde chegou porque ele tinha algo diferente, sabe? O André, só que o André jogava comigo na base, que jogou no Inter, o André Dorne também, muito bom goleiro, muito bom, tá fora. Eu era apaixonado, uma relação, assim, próxima com ele, mas o Darley foi um cara, assim, que dava pra ver que era diferente mesmo. Sim, melhor momento da carreira de treinador. Cara, acho que, assim, tiveram alguns bem legais, mas eu acho que o do acesso do União Frederiquense 14 foi mais legal, porque era um time que tava com 1 ponto em 21, que tinha tudo para ir pra terceira, acabou na primeira divisão, sabe? Todo o contexto foi muito legal. Acho que ali foi... E ali, assim, de 14 a 17 foi um momento legal, porque foram disputas por acesso, o acesso conquistado. Tiveram outros, mas aquele eu acho que foi mais legal, cara. Além de todo o trabalho, todo o conhecimento, toda a história, alguma superstição? Às vezes o cara, tipo assim, ganhei o jogo com essa roupa, eu vou com a mesma roupa, assim, mas já perdi, já... Então, não, no futebol é verdade, tu mais perde que ganha, né, meu? Então, assim... Difícil tu achar um amuleto... É verdade, mas assim, cara... Às vezes, hoje, assim, tu vai ter aquela roupa ali que dá um abrigo, um negócio pra ir pro jogo. Eu gosto, na verdade, assim, essas coisas de jogo eu gosto de ficar bem confortável, entendeu? Porque como eu gosto de participar, aquela coisa ficar muito amarrada não é comigo. Mas não tem, assim, nada muito sério, não. Melhor jogador que já jogou junto? Cara, melhor jogador que eu já joguei junto. Eu acho que o Luiz Carlos Vinck foi o melhor que eu joguei junto. E contra? Contra? E lá em São Paulo, quem é que tu pegou de casca grossa, assim? Cara, em São Paulo eu joguei contra o cara que eu gostava muito, que era o João Paulo, aquele o ponto esquerdo, jogou no Guarani. Bari. Absurdo, assim, ele jogando, cara. Absurdo mesmo. Tiveram outros bons jogadores, mas o João Paulo é um que eu lembro, jogando em São Paulo, eu lembro dele, cara. Lembro mesmo, porque foi o Márcio Bittencourt jogou comigo, o volante do que jogou no Corinthians, no Inter, assim, um cara também... Tu vê que era diferente, mas dos que eu enfrentei, cara, o João Paulo foi, eu acho que o cara que mais me chamou a atenção mesmo. Beleza, muito obrigado. Esse foi o nosso Altinha do Futebol. Saiu tranquilo, tirou de letra. E perguntas... É nada muito sério também. Isso. E, então, falando daqui para frente, Farroupilha, tá indo para lá. Felipe, é mais um daqueles projetos, né? Cara, assim, o calendário, o segundo semestre, ele não é muito fácil, entendeu? Nesse nível estadual. Então,
pelo fato do acesso lá com o Cruzeiro. O clube vendeu o estádio, está com um projeto legal, acho que até em outubro agora já começa a construir. Então, assim, ele tá se estruturando. Tem um pessoal muito legal, um casal lá, a Adriana e o Fábio, que estão tocando o clube, assim, pessoal muito do bem, assim, querendo resgatar coisas do clube. E a gente sabe que hoje tu tem que ir para um lado mais moderno, entendeu? A Zona Sul ficou um pouco assim, digamos, para trás nas estruturas, porque o Estado meio que esqueceu, sabe? Mas a história do futebol lá na Zona Sul é absurda. Como eu falei, Porto Alegre e Zona Sul é onde começou o futebol. Bagé, Rio Grande e Pelotas. Tem muita história. Então, eles estão resgatando algumas coisas. Eu tive lá esse projeto da construtora, apresentar algo novo. É uma coisa que já vai andar, então o que o pessoal pensou? Ano passado eles já investiram para tentar subir e no final a coisa não andou. Esse ano eles me procuraram. Aí vem aquela questão das relações e do trabalho, né? E eu disse, cara, vamos embora. Como eu falei, eu não tenho problema nenhum em assumir. Alguns dizem assim, mas tu vai para lá, eu vou. Eu prefiro muito mais estar trabalhando e tendo condições para apresentar um trabalho do que eu ficar em casa achando que as coisas vão acontecer. Não, ainda mais do jeito que as coisas estão hoje, né? Tá tudo muito rápido, muito dinâmico, e outra assim, muita gente querendo ter um lugar. Lugar em sentido não específico, aquela cadeira tá vaga, alguém quer ali. Então eu disse, cara, vamos embora. E aí quando tu encontra as pessoas começam, pô, tô vendo que tu tá aí comprando a Bronco, tu tá pela parceria. Eu sempre fui pelo parceiro, porque assim, eu entendo como é que é o futebol. Eu vivencio esse tempo, eu entendo como é que é o futebol do interior. E às vezes, por exemplo, o União foi o União é um clube que tinha dificuldades ali para montar um processo, mas teve uma boa ideia, vamos embora, vamos ajudar. No final, o que acontece, de alguma forma, tu fica lembrado por essas pessoas. Então, é o que o cara espera fazer lá. E é uma cidade forte, Pelotas agora subiu. Então, o pessoal, Farroupilha vai para o acesso, já fortalece mais. Vamos trabalhar, mas tomara que dê certo. E é legal, um clube com história também, campeão gaúcho de 1935, sem dúvida. O campeão Farroupilha, né, do centenário da Revolução Farroupilha. Tu vê, eu já trabalhei no Guarani de Bagé, que é um clube antigo que foi campeão. Agora eu vou no Farroupilha. E tu vê, clubes lá de onde? Lá da Zona Sul. Sim. Então, cara, é isso aí. Criar relações boas, fazer um bom trabalho e torcer para dar certo. E os clubes, a questão, o desafio de daqui a pouco se reinventar é uma coisa que parece muito mais como um desafio para clubes que têm mais histórias. Um clube quase centenário como o Farroupilha, o Guarani de Bagé da mesma forma. É, exatamente. E tu fala, por exemplo, do União Frederiquense, foi um projeto que apareceu relativamente novo, né? Quando tu chegou lá. Mas esse desafio de se reinventar, eu imagino que seja ainda mais... Porque assim, ó, tu tem uma história por trás, né? Então fica tipo assim, aquela lacuna, assim. Nós temos uma história e nós pensamos em algo. O que está acontecendo naquele e-mail? Como é que nós vamos... E não adianta, cara. As coisas... O mundo hoje está muito mais rápido. As coisas, elas precisam que... A gente vê, né? Assim, a rede social, a internet, essas coisas são formas de fazer com que as coisas evoluam, que a informação chegue mais rápido. Tu tem que saber usar aquilo ali. Como é que tu vai vender uma imagem de alguma forma defasada? Então, o clube tem uma história, vamos agregar o quê? Modernidade, um estádio novo, pequeno, mas com uma estrutura legal, uma cidade boa. A tendência de dar certo é muito grande. Então, para a gente deixar aqui um desejo de boa sorte para o Rodrigo nessa nova missão, eu acho que a produção tem alguma coisa para trazer para ele de lembrança aqui, Arthur. Olha aí. Camisa 10. Vamos ver o que foi preparado aí pela produção. E tá em fase final de mudança. Rodrigo, já vai amanhã para lá? Já. Segunda-feira seria a apresentação, Felipe, mas como o pessoal estava comentando que tem algumas pequenas coisas para ajustar ainda, e o pessoal falou, professor, a previsão é muita chuva segunda e terça lá. Então eles queriam fazer alguma coisa, uma condição melhor. Provavelmente vai ser na quarta, mas eu acho que segunda eu já vou para lá também. Então, já vamos se adaptando lá. Comer doce bastante, né? Fui na Fena Doce semana passada, não consegui pegar nada de doce. Tá legal. Vamos ver o que tem aqui, então, que a produção vai trazer para o Rodrigo para dar... Não sei se envolve doce, como é que é? Vai. É algo surpresa aqui. Vale doce. Tá subindo aí. Vamos ver. Olha aí. Nossa, mãe, cara. Pode entregar para o Rodrigo, por favor. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado mesmo. Preparamos aí com todo carinho, Rodrigo. Barbaridade. Mas não dá para ir até as duas, assim, desse jeito? Dá uma olhadinha na cesta, que tem um detalhe ali.
Ah, eu não sou bom pra detalhe, que eu tô meio... Não dentro, fora da cesta. Aí. Ah, que beleza. Vamos botar virado pra câmera. Nossa lá. Antes que... Aqui, afastou, ali. Qual câmera será que pega ali? Esse aqui tava pegando, vamos ver. Essa do meio pega. Aí, ó. Aí, trás, ali. desejando toda a sorte Pô, do que mundo legal, ao Rodrigo. que legal, cara. Agradeço Farroupilha. mesmo, agradeço de coração a vocês mesmo. E nós agradecemos por confiar no projeto e vir trocar um pouco dessas experiências aqui com a gente. Muita bagagem, né? De novo, Não. poderíamos seguir aí o papo horas a fio, mas te agradecer mesmo aí, Rodrigo. Muito bom estar trocando esse papo, essas experiências contigo. Cara, e é um mundo do futebol que ele no Brasil representa a esmagadora maioria, né? A gente ouve muito falar na grande mídia, Série A, Série B, um pouco de Série C, Sim. as divisões principais dos estaduais, mas é um mundo do futebol que é gigantesco, né? É amplo o mercado, é amplo o espaço que tem para os profissionais, cara. Por isso que eu digo assim, a gente tem que estar procurando mais... Olha, primeira coisa é agradecer a vocês, a gentileza. Não vou nem falar da parceria, né, Felipe? Eu sempre digo que tu é um dos caras que tu me conhece lá atrás desse processo, né? Quando eu jogava, então... Eu fico feliz por ter essas amizades. Legal ter também te conhecido, mas o principal, assim, cara, é ver o que vocês estão fazendo e, cara, que precisar de mim, puder ajudar, contribuir para o crescimento do projeto, pode contar. Porque aí fora a relação pessoal, é a relação trabalho e profissional. E eu tô vendo que tem muita coisa legal aí para vocês, cara. E a gente sempre tem interesse que o futebol cresça e por isso o nosso interesse também em ver como que o futebol acontece, não aí do lado de vocês, né? É que o futebol é bonito na arquibancada, né, meu? Que o dia a dia ali, o interno, a gente fala, o estádio cheio é bonito. Mas vivenciar ali o interno, aquelas questões até o domingo ali... Mas o cara tem que ser meio louco pra estar ali, né? E graças a Deus sou um pouco louco. Então, pessoal... Obrigado, gurizada. Muito obrigado, Rodrigo. E obrigado pelo presente, né? Coração mesmo. Obrigado a todos. Merece, como se diz lá em Pelotas. É verdade. É verdade. Então, muito obrigado a ti, Rodrigo. Vamos encerrando o segundo episódio do Futebol. Obrigado ao pessoal que assistiu. Peço a gentileza de curtirem, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e acompanhem o nosso material. É isso aí. Quem não conferiu também, entra aqui no canal do Futebol para conferir o nosso outro episódio em 2 partes, o árduo caminho para o tetracampeonato da Copa do Mundo do Brasil de 94. Estamos aí à disposição e até a próxima. Valeu. Um abraço, galera.